sou a Denise da Pietas Crochê e vou fazer para vocês hoje, conforme eu tinha falado no vídeo anterior, o passo a passo da mãozinha, a mãozinha do seriado da Wandinha, certo? Então, para esse amigurumi, nós vamos precisar de uma linha, né? Uma cor de pele clara. No caso, eu escolhi essa amigurumi, tá? Da Círculo, não ganho nada para fazer propaganda, mas é da Círculo, ok? A agulha de 2,5, um marcador de carreiras, né? Marcador de carreiras, de ponto, e uma tesoura, certo? E depois, quando a gente tiver com ela quase pronta, a gente vai precisar de fibra siliconada para fazer o enchimento, tá? Então, sem mais, vamos começar, tá ok? A gente vai fazer o anel mágico, conforme eu já havia explicado no vídeo anterior, né? Você vai passar a linha por cima da linha que sai do novelo, puxar a linha que vem lá de dentro e fazer um pontinho. Esse ponto eu não conto como o primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou colocar o primeiro ponto baixo aqui, certo? Então, eu faço 2, 3, 4, 5. São 5 pontos baixos dentro do anel mágico, que a gente vai fazer os dedinhos, tá? Esse dedinho que eu vou passar para vocês, a gente vai fazer 3 iguais. Então, a gente fecha o círculo mágico, aperta bem. E agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras só de ponto sobre ponto, ponto baixo, tá? Então, vamos fazer a primeira. É ruim fazer assim, porque é pequenininho, não é legal, mas vamos fazer. É meio desconfortável. 2, 3, 4, 5. Já são 2 carreiras. 4, 5. São 5 pontos baixos dentro do anel mágico, que a gente vai fazer os dedinhos, tá? Esse dedinho que eu vou passar para vocês, a gente vai fazer 3 iguais. Então, a gente fecha o círculo mágico, aperta bem. E agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras só de ponto sobre ponto, ponto baixo, tá? Então, vamos fazer a primeira. É ruim fazer assim, porque é pequenininho, não é legal, mas vamos fazer. É meio desconfortável. 2, 3, 4, 5. Já são 2 carreiras, certo? A gente ajeita bem aqui, né, para o crochê virar para fora direitinho, tá? A gente faz mais, vamos fazer mais a terceira carreira. Vou fazer mais essa com vocês, depois eu volto com o trabalho pronto, tá? 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o quinto ponto aqui, certo? A gente vai fazer mais 4 carreiras desse, certo? Vão ficar 1, 2, 3, ou mais 3, 6 carreirinhas aqui pra gente fazer o dedinho. A gente vai fazer esses 3 dedos da mãozinha, certo?
E aí, a gente vai colocar os mesmos pontos, vai fazer igual esses 3. São 5 pontos dentro do anel mágico com 6 carreiras, certo? Vou terminar, depois eu volto com vocês. Ó, já voltei aqui com vocês com os 3 dedinhos do meio pronto, certo? Eu fiz, ó, eu fechei com ponto baixíssimo, eu escondi ali a linha aqui dentro, certo? Então, tá aqui, ó, os 3 dedinhos, que serão os 3 dedinhos do meio. Para os 2 dedos, né, das pontas, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nos dedinhos anteriores. Você faz o quê? Você não lembra? Volta o vídeo aí, anel mágico, 5 pontos baixos, e aí a gente vai fazer o quê? Ao invés de fazer 6 carreiras, como nós fizemos aqui, né? A gente vai fazer 5 carreirinhas aqui de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Que o dedinho fica um pouquinho menor. Um deles, vocês arrematem, cortem o fio e guarde o ponto, a linha que sobrou dentro aqui do dedinho, tá? O outro, vocês terminam as 5 carreirinhas com os 5 pontos e não corta a linha, que daí nós vamos começar a mãozinha. Aí nós vamos emendar dedinho em dedinho, ok? Vou terminar o último, vou mostrar para vocês como que a gente faz e já volto. Bom, terminei aqui, ó, o último dedinho, tá? Fiz as 5 carreiras, 5 pontinhos, tá? Pontinho baixo em cada carreira. E vou deixar aqui o fio sem cortar, porque agora a gente vai começar a junção dos dedinhos, tá? Pra gente poder fazer a mãozinha, certo? Então, a gente vai começar a junção dos dedinhos, ok? Bom, então agora a gente vai juntar o dedo mindinho, que foi esse último que nós fizemos, tá? Da mãozinha. A gente vai juntar nesses 3 dedos aqui, porque depois, para chegar no polegar, que é esse dedinho que eu deixei separado aqui, a gente vai subir umas carreirinhas até chegar no polegar, certo? Então, vamos começar a juntar os dedinhos. Então, a gente tá com um pontinho aqui na agulha. Vamos colocar o marcador aqui no último pontinho que a gente fez, tá? E vamos fazer 2 pontos baixos nesse dedo. Vamos fazer 2 pontos baixos nesse dedo. Aí, agora, a gente já vai pegar o próximo dedinho, tá? Você pega o próximo dedo, coloca em qualquer ponto baixo dele, tá? Insere a agulha aqui dentro do ponto, puxa o fio e faz um ponto baixo. Então, você já fez um ponto de junção, faz bem apertadinho, tá? Fez um ponto baixo. Aí, vamos fazer mais um ponto baixo nesse dedo, certo? Que já são 2 pontinhos. E vamos fazer 3 pontos baixos nesse dedinho, certo? 3 pontos baixos nesse dedinho. Agora, vamos juntar o próximo dedinho. Em qualquer ponto, né? Você coloca a agulha, deixa o dedinho aqui, tá? Os dedinhos aqui, coloca a agulha lá, faz o ponto baixo, certo? Ó, puxa bem para ficar bem firminho, faz um ponto, 2 pontos. Aqui, 2 pontos e 3 pontos, certo? Agora, a gente vai fazer o próximo ponto no outro dedinho, certo? A gente fica com o ponto aqui, coloca a agulha em qualquer pontinho do dedinho, tá? Ó. Pega, desculpa, gente, coloca agulha no ponto, tá? Puxa
e faz um pontinho nesse. Agora, esse último dedinho, que é o quarto, a gente vai fazer os 5 pontinhos que ele tinha, tá? Gente, desculpa que eu pego meio diferente na agulha, tá? 2, 3, 4, 5, que é o quinto pontinho, certo? Aí, a gente já vai fazer os outros 2 pontinhos desse dedinho. Aperta bem, ó. Puxa bem, aperta bem, tá? Ó, bem apertadinho. 2. Tá um pouco dificinho aqui pra fazer, mas a gente vai colocando devagarzinho a agulha dentro do ponto e a gente consegue. Ah, nesse é 3, né? A gente pegou 2 pontos, foi do outro lado de lá, então a gente pega 3 pra cá. Aqui, pega as duas, ó. Os 2, tá vendo? Vai puxando bem pra ficar bem apertadinho, né? Agora, vamos pegar lá no outro dedinho, tá? Ó, vamos juntando os dedinhos aqui, ó. Ó, esse aqui é 3, tá? 2. Aqui. Nossa, é ruinzinho de fazer, mas devagarzinho aí, colocando dentro do ponto certinho, vocês conseguem. E aqui a gente fez 2 pontinhos para começar, e agora a gente vai fazer os 3 que ficou aqui, né? Agora, a gente vai fazer os 3 últimos pontinhos do quarto dedinho, certo? Então, aqui, ó. 2. Aí, tira o marcador aqui do último ponto, faz o último ponto do dedinho. E aí, volta o marcador aqui. Agora, a próxima, a gente fica assim, ó, os 4 dedos juntinhos aqui, ó. Aí, a próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, é ponto em cima de ponto, tá? Cuidado para não perder nenhum pontinho. Vou começar aqui com vocês, aí, vou fazer um pouco com vocês, pra vocês verem, tá? Ó, coloca no primeiro ponto, aqui, ó. O próximo ponto, aqui. Coloca dentro dos 2 pontinhos, tá? Aí, a gente vai fazer isso aqui por 3 carreiras. Então, eu vou lá, vou fazer a minha, tá? E já volto antes de terminar essa carreira para mostrar para vocês quando chegar ali no final, tá bom? Então, a gente tá fazendo a primeira carreirinha aqui da subida da mãozinha, tá? Eu vou ter aqui com vocês, tá? Tá faltando 3 pontinhos para eu acabar junto com vocês. Ó, eu fiz um pontinho baixo em toda, ó, em toda a volta, tá? A hora que eu chegar aqui, eu mostro pra vocês que a gente vai fazer, vai continuar, né? Na verdade, mas vou subir com vocês o começo da próxima carreirinha. Então, a gente tá fazendo a primeira carreira, são 20 pontos baixos, 5 pontos de cada dedinho, tá? Então, vamos fazer aqui os últimos 3 pontinhos, né? A gente tava no 17, aqui, ó, 18, 19,
Aí, a gente tira o marcador. Eu gosto de deixar o marcador no último pontinho, tá? Então, tira o marcador do último pontinho e faz o 20, certo? Volta o marcador no último pontinho pra gente não perder, né, a carreira aqui, né? E aí, a gente começa novamente mais 20 pontinhos. A gente vai colocar a agulha no primeiro ponto e vai dar início à próxima carreirinha, que no caso é a segunda carreirinha de pontos baixos. Então, a gente vai fazer mais 20 pontos baixos aqui, e aí depois a gente vai fazer mais uma carreirinha com 20 pontos baixos. Então, na realidade, são mais duas carreirinhas, no total vão ser 3 carreirinhas de ponto baixo. A gente fez a primeira, agora a gente começou a segunda, vai fazer a terceira, aí eu volto com vocês, tá bom? Na terceira carreirinha. Aqui, ó, voltei com vocês com as 3 carreirinhas prontas e ponto baixo, vou fazer só o último ponto aqui, tá? Pra colocar o marcador com vocês, pra vocês verem, para a gente começar a colocar o polegar, tá? Então, vamos fazer a último pontinho dessa terceira carreirinha, certo? Último pontinho. Vamos colocar o marcador para não perder, né? As carreiras. E agora, vamos contar 10 pontinhos baixos para colocar o polegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pontos baixos, tá? Agora, aqui a gente começa a colocar o polegar. Então, a gente vai colocar um pontinho aqui dentro, ó, em qualquer ponto do dedinho. E com o mesmo pontinho dentro da agulha, a gente vai colocar num pontinho da mãozinha. A gente passa pelo ponto da mão, pelo ponto do dedo e faz um ponto baixo. A gente vai fazer aqui, ó, 3 pontinhos no dedinho, tá? 1, 2, 2 e mais um aqui, ó, põe o ponto, ó. Pega o ponto do dedinho e pega o ponto da mãozinha, ó. Ó, viram? Ó, 3, tem sempre que pegar o ponto do dedinho, ponto da mãozinha. Aí, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e faz certinho de novo, tá? Ó, pegamos aqui o pontinho, então, a gente vai continuar aqui, ó. Vamos fazer até o final do marcador. A hora que a gente chegar aqui no final do marcador, a gente começa novamente mais uma carreirinha. A hora que tiver chegando perto do ponto do dedinho, eu volto aqui com vocês, tá? Então, sigam essa carreira até o final, comecem a outra até um pontinho antes do dedinho que eu volto com vocês, tá ok? Ó, então, eu fiz aqui 10 pontos baixos depois do marcador, tá? E agora, a gente vai fazer os pontos no dedinho, certo? A gente vai pegar aqui o primeiro pontinho, aqui, ó, fora do dedinho. Então, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pega aqui, ó, esse encontrinho aqui, ó, tá vendo? 5. A gente fez os 5 pontos aqui nos dedinhos, tá? Agora, a gente vai continuar a partir desse pontinho aqui, ó,
até o final da carreira e subir mais 3 carreirinhas, tá? A gente sobe mais 3 carreirinhas, ponto sobre ponto, são 25 pontos, não tem nem nada diferente, assim, nenhuma coisa difícil, nenhuma dificuldade, é só ponto sobre ponto, mais 3 carreirinhas, certo? Aí, depois, eu fiz esse esqueletinho aqui da mãozinha, tá? Pra colocar aqui dentro, pra gente poder deixar ela no formato que a gente quiser, os dedinhos arrumadinhos, do jeito que ficar mais conveniente para vocês. Então, eu vou subir as 3 carreirinhas, vou colocar o esqueletinho aqui de arame dentro da minha mãozinha e eu volto com vocês, tá bom? Então, estamos aqui, ó, com as 3 carreirinhas prontas, né? No total, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas, contando com a carreirinha que a gente colocou os dedinhos aqui, tá? 8 carreirinhas, com 25 pontos, essa última carreirinha terminou. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, certo? Aí, eu vou fazer com vocês. Nós vamos fazer 12 pontos baixos. Ah, e eu coloquei aqui dentro também, ó, o esqueletinho, tá? Então, a gente vai fazer 12 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, a gente vai fazer uma diminuição. Lembra, ó, a diminuição tem um vídeo que eu postei pra vocês, tá? Vocês vão pegar essa alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, passar a linha pelas 2 alcinhas e fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer mais 8 pontos e a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpa, era 9 pontos e a diminuição, tá? 9 e a diminuição. Certo? 9 pontos e a diminuição. Agora, aqui, a gente vai fazer mais uma carreira com diminuição. A gente vai fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a diminuição. Vou fazer com vocês, para vocês verem a laçadinha do ponto, a laçadinha do outro ponto, a laçadinha da frente, tá, gente? Do outro ponto, ó, tira os 2 pontinhos e faz o ponto. Agora, a gente vai fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto baixo e mais uma diminuição. Vamos tirar o marcador daqui pra gente fazer diminuição e mais uma diminuição, certo? Coloca o marcador aqui pra gente não perder a carreira. Agora, a gente vai só fazendo diminuições. Ficou com 21 pontos, agora a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição, certo? E vai ficar um pontinho no final. Vamos lá. 3 pontos e uma diminuição. Ó, 1, 2, 3, uma diminuição, um grupinho desse ponto.
Um, dois, três, segunda diminuição, né? Um, dois, três, terceira diminuição. E um, dois, três e quarta diminuição. E aí, a gente vai fazer um pontinho baixo aqui no final. Agora, a gente pode colocar o enchimento aqui na mãozinha, tá? Colocar o enchimento, que senão depois a gente vai fechar de vez e aí vai ficar ruim pra colocar o enchimento, tá? A mãozinha tá aqui, o enchimento, pra gente colocar um pouco de enchimento aqui dentro, certo? A gente não coloca nos dedinhos, porque os dedinhos já tá com araminho lá, e o dedinho é fininho, então, aí a gente já colocou, ficou, ó, nem exagerado, nem com pouco, tá? Aí, agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, pegando a alça de trás do ponto baixo, a alça de trás, tá vendo? Essa alça só. A gente tem, vou pôr mais perto pra vocês verem, ó, a alcinha de trás, tem a alcinha da frente, né? Tem a alcinha de trás, geralmente a gente faz pegando as duas alcinhas, então, a gente vai fazer pegando a alcinha de trás. Vou fazer junto com vocês, pra vocês verem como é que é, pra marcar o cortinho da mãozinha, né? Ó, alcinha de trás, alcinha de trás, dois, alcinha de trás, três, alcinha de trás, quatro, alcinha de trás, cinco, alcinha de trás, seis, alcinha de trás, sete, alcinha de trás, opa, oito, alcinha de trás, nove, alcinha de trás, 10, alcinha de trás, 11, alcinha de trás, 12, eita, tá difícil de pegar essa, alcinha de trás, 12, alcinha de trás, 13, alcinha de trás, 14, alcinha de trás, 15, alcinha de trás, 16 e alcinha de trás, 17. Agora, a gente vai encerrar aqui essa mãozinha. O que a gente vai fazer? A última carreira da mãozinha. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer só diminuições para poder fechar essa partinha da mãozinha, tá vendo? A gente vai fazer só diminuições para fechar e a mãozinha ficar assim, certo? Então, vamos fechar aqui. São sempre os pontinhos da alcinha da frente para diminuição, tá? Ó, uma, ó, duas, três, só a alcinha da frente, tá? Quatro,
4, 5, de 2 em 2, tá? Diminuição, ó. Tem o vídeo lá que eu ensinei vocês a fazerem a diminuição. Volta lá pra lembrar, tá? 6, ó, alcinha da frente, 2, 7, ó, alcinha da frente, 2, 8. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Pega o ponto e passa direto lá. Eu faço mais um pontinho aqui. Agora, a gente vai cortar essa linha e vai deixar um espacinho pra gente poder... A gente vai cortar aqui, ó, e vai deixar um espacinho pra poder arrematar, tá? A gente tira toda essa linha, puxa bem, tá? Aí, eu vou pegar a agulha e já volto com vocês pra arrematar, tá? Já coloquei o fio na agulha aqui, como vocês podem ver, né? Aí, agora, a gente vai fechar o círculo mágico ao contrário aqui. Então, eu passo sempre, ó, numa alcinha do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, pode fazer mais um pouquinho aqui em cima desse pra ficar bem firme. Ó, mais um. Aí, puxa bem. Ó, gente, aí eu terminei, fechei, ó, fiz os pontinhos aqui da costurinha, fiz os machucadinhos dela, pintei com maquiagem mesmo, fiz essas corzinhas meio arroxada, meio preta aqui, ó. Mexi o dedinho, certo? E deixei. Aí, aqui temos a nossa mãozinha pronta, certo? Ela é bem facilzinha, bem simplesinha de fazer, certo? Fiz uma receita de mãozinha bem simples. E aí, agora, essa aqui é a linha que eu usei pra bordar, tá, gente? E agora, se vocês quiserem fazer uma mãozinha maior, uma mãozinha mais... Pode fazer no fio 6, no barroco, né? E agora, eu vou fazer pra vocês uma vandinha, né? E logo mais, a gente vai estar postando vídeos novos, tá ok? Vocês curtam, compartilhem, pra gente poder estar postando mais receitas. Muito obrigada!